Olá pessoal, eu sou a Ana Shermack do Pausa para um Café e para acabar essa semana de 5 dias de dicas de séries para vocês, eu vou falar sobre a melhor série que eu assisti em 2018, que foi American Crime Story, O Povo contra O.J. Simpson. Eu comecei a ver essa série pela indicação da Bel no canal dela, que ela falou sobre essa história, sobre esse crime e comentou sobre a série. Inclusive o livro foi publicado aqui no Brasil pela Dark Side Books. Eu assisti a série porque ela tem na Netflix, então tá de fácil acesso. Comecei a assistir a série e me surpreendi muito com toda a produção, com toda a história. Eu tenho um interesse por esse caso, eu acho muito interessante casos de julgamento, inclusive porque eu trabalho com advogados criminalistas. Minha voz deu uma de Temer agora. Mas eu trabalho com advogados criminalistas e eu tenho esse interesse por casos de criminologia também. Não estudo isso como a Bel, eu só trabalho com criminologistas, então eu tenho esse interesse, né? Eu ouço muito falar sobre esses casos, enfim, eu ouço muito falar sobre histórias assim, então sempre gera aquele interesse e você vai atrás pra conhecer um pouquinho mais. E foi o caso com a história do O.J. A Bel tem, acho que 2 vídeos falando sobre esse caso, que são incrivelmente maravilhosos, então eu mais do que recomendo, vai estar nos cards e no sobre para vocês darem uma olhada. Enfim, a Bel é sensacional, né? Eu amo ela. Foi incrível conhecer ela na Bienal e poder entrevistar ela junto com a Ilana Casoy. Enfim, mais amorzinho ainda. Então, comecei a assistir essa série que vai contar pra gente sobre o caso do O.J. Simpson. O O.J. ele era um jogador de futebol americano muito conhecido, muito famoso, que foi acusado de cometer um assassinato, o assassinato da sua ex-mulher, que foi um crime simplesmente horrível. E a série vai contar pra gente todo esse julgamento. Ela vai acompanhar, digamos assim, o julgamento do O.J. Simpson. O mais interessante nessa série é justamente como ela retrata isso pra gente, como ela mostra o trabalho dos advogados criminalistas, do time do O.J., que ele tinha um time sensacional de advogados, porque ele tinha muito dinheiro, enfim, ele pôde pagar isso. E o trabalho da promotoria investigando e fazendo o trabalho de acusação. É muito interessante, a gente tem o Cuba Gooding Jr. no papel do O.J. Simpson, enfim, é muito engraçado até, sabe, tipo, estranho ver o Cuba Gooding Jr., que sempre faz os papéis que a gente gosta dele, em um papel de uma pessoa tão horrível como o O.J. Simpson, assim, porque durante toda a série ele tem esse ar mais de autoritário e arrogante, sabe? E ele faz esse papel muito bem, ele é sensacional. E a série vai contar pra gente tudo isso. Eu acho que ao decorrer da série eu fiquei muito, assim, impressionada e admirada com todo o trabalho da promotora do caso. Eu esqueci o nome dela agora, mas enfim, vai estar as fotos aqui. Ela é sensacional e ela dá vida a esse caso. Ela tem, assim, um trabalho incrível e é mais interessante também como esse caso foi muito, teve muita mídia. Ele foi um caso muito midiático, né? Apareceu na TV, ele foi transmitido na TV e mostra como isso afetou ali a situação. Mostra também toda a questão do júri, mostrando como era o difícil pra eles, porque eles foram pra um júri normal e ficaram meses e meses e meses trancafiados ali pra poder não ser influenciado por nada, pra poder julgar esse crime. Uma das coisas mais interessantes sobre o caso é que o O.J. foi inocentado. Então quando você começa a assistir a história, né, começa a ouvir sobre ela ou estudar mais, enfim, tem essa curiosidade, você percebe que tudo contribuía para que a acusação ganhasse. Mas a defesa trabalha tão bem e, enfim, usa todas as ferramentas que eles estão ali para conseguir ganhar esse caso e trabalhar também com a parte do racismo dentro do caso. É incrível o trabalho dos advogados, sabe? É mais interessante todo o trabalho deles do que o caso em si, porque é uma tragédia muito grande e é um caso muito difícil de você até ler sobre ele, porque tem muitos gatilhos. A violência que a ex-esposa do O.J., que eu me esqueci o nome dela agora, me desculpem,
mas enfim, vai estar o nome dela aqui, sofre durante todo o casamento, enfim. É muito triste você ver a família das vítimas, e eu acho que a série tem esse cuidado, sabe, de mostrar pra gente todas as partes desse julgamento e como todas as partes estão ali e são afetadas por todo esse julgamento. A gente tem os advogados, tem os amigos da família, tem o OJ, tem a família das vítimas, tem os filhos do OJ, tem a promotoria, tem os advogados, tem o juiz, que todos eles de alguma forma foram afetados por esse caso. A gente teve a questão da polícia ali de Los Angeles, a gente teve muito detalhe dentro desse caso e a série trata disso muito bem. Tudo nessa série parece ser muito bem feita realmente. Você vê desde a caracterização dos personagens até o trabalho que ela tem de mostrar pra gente todo o processo com a promotoria e com os advogados de defesa, a situação deles sentando, conversando e debatendo o que eles vão fazer, a briga entre os próprios advogados que teve, de um querendo ir para um lado, o outro querendo ir para um outro, às vezes a vontade de desistir daquilo, a dúvida que eles mesmos sentiam dentro da defesa, ali, sabe, tá ali pra você ver. Então, é claro que a gente sempre tem esse instinto natural de querer culpar alguém e julgar e fazer o nosso próprio julgamento, mas a justiça tá aí pra isso, né? A gente não é capacitado pra fazer isso. Então, você fica frustrado, você imagina como foi toda aquela situação naquele momento, porque eu era criança quando tudo isso aconteceu. Então você vê tudo que aconteceu ali, você fica mais interessado a conhecer um pouco mais sobre como essas coisas acontecem, como é um processo de julgamento. E junto com isso, eu queria fazer uma recomendação. Se você gosta duas recomendações, se você gosta desses assuntos que são investigação, o processo de julgamento, a advocacia criminal e coisas assim. Existe um podcast chamado Projeto Humanos, do Ivan Mizanzuki, que eu gosto muito, que é meu podcast preferido da vida. E a 4ª temporada do projeto tá falando sobre o caso Evandro, que é um caso muito triste pra quem é aqui do sul do Paraná, que foi o caso de assassinato de alguns garotos e o Evandro foi um deles. É um caso muito triste, muito forte. Ele foi um caso meio estranho porque envolveu alguns pais de santos, satanismo, um negócio meio bizarro assim. E até hoje as pessoas não têm uma real resposta. Os pais dessa criança não têm uma real resposta do que aconteceu e é um caso muito estranho. E o Ivan fez todo um trabalho jornalístico incrível de pesquisa e investigação e de jornalismo mesmo atrás, de jornalismo investigativo. Entrevistou muitas pessoas importantes sobre o caso. Então, até, pouco tempo atrás, esse caso ainda tava acontecendo coisas nesse caso, então até demorou pra sair essa temporada. Eu vou deixar o link aqui pra vocês. É forte, tem muitos gatilhos, vai te deixar meio mal, mas é muito incrível o trabalho que o Ivan e todo o pessoal que faz o Projeto Humanos teve nessa temporada, em todas as outras, mas nessa em especial. Então vale muito a pena você conhecer, porque você fica assim, gente, como assim? É cada coisa que vai acontecendo nesse caso, cada coisa diferente que você, não consegue pensar. A outra é um livro chamado A Medicina do Banco dos Réus, do Dr. Elias Matarassade e da doutora Louise Matarassade, que vai falar sobre a doutora Virginia, que foi uma médica acusada de cometer eu esqueci o nome da palavra corretamente. Ela desligava os aparelhos dos pacientes na UTI e essa foi a acusação, de que ela desligava os aparelhos, e o Dr. Elias e a doutora Louise trabalhavam no processo de defesa da doutora Virginia, que foi inocentada, sem sombra de dúvidas, e eles escreveram um livro sobre todo esse processo. É um livro bem grande e ele tem tudo que você precisa para conhecer esse caso. Eu tô terminando de ler ele, vai ter resenha aqui no canal também, eu vou falar sobre esse livro. Vou ver se eu consigo entrevistar talvez o Dr. Elias e a Louise pra falar um pouquinho mais sobre o livro pra vocês. Mas é incrível, é sensacional toda essa história, porque você vê o trabalho realmente da defesa, o trabalho de
e como uma vida pode ser destruída por algumas acusações, sabe? É muito triste também ver o que aconteceu com a doutora Virginia. Como eu digo, a gente não pode julgar. A justiça faz isso pela gente. Então, você tá ali com todos os fatos e você lê, claro, você vai ter a sua conclusão. Mas é muito interessante conhecer toda essa história. Então essas são as minhas 2 indicações a mais, além da série do O.J., se você gosta desses casos criminais. E claro, assistir o canal da Bel, né? Não tem nem o que dizer. Assistir o canal da Bel e ler os livros da Ilana Casoy também. Então, é isso. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa semana de indicação de série. A gente volta ao normal logo com as dicas de livros pra vocês. Beijo grande e até a próxima. Tchau!